O termo complexo de Édipo criado por Freud e inspirado na tragédia grega Édipo Rei designa o conjunto de desejos amorosos e hostis que o menino enquanto ainda criança experimenta com relação à sua mãe. O fenômeno psíquico também ocorre nas meninas com relação ao pai, mas a este se dá o nome de complexo de Electra. Freud baseou-se na tragédia de Sófocles, 496-406 a.C., Édipo Rei, uma trilogia que trata, em partes, da vida de Édipo. Produções modernas da peça de Sófocles estavam sendo encenadas em Paris e Viena, no século XIX tiveram um sucesso fenomenal na década de 1880 e 1890. O psiquiatra austríaco Sigmund Freud em seu livro A Interpretação dos Sonhos publicado pela primeira vez em 1899, propôs que um desejo edipiano é um fenômeno universal psicológico inato, filogenético, dos seres humanos e a causa de grande culpa inconsciente. Ele baseou isso em sua análise de seus sentimentos ao assistir à peça, suas observações casuais de crianças neuróticas ou normais e no fato de que a peça Édipo Rei teve sucesso em ambos os públicos, antigo e moderno. Ele também afirmou que a peça Hamlet fora eficaz pelo mesmo motivo. Freud descreveu Édipo como segue: seu destino nos move apenas porque poderia ter sido nosso, porque o oráculo lançou a mesma maldição sobre nós antes do nosso nascimento, como sobre ele. É o destino de todos nós, talvez, dirigir nosso primeiro impulso sexual para nossa mãe e nosso primeiro ódio e nosso primeiro desejo assassino contra nosso pai. Nossos sonhos nos convencem de que isso é assim. O complexo de Édipo. Na teoria clássica da psicanálise, o complexo de Édipo ocorre durante o estágio fálico do desenvolvimento psicossexual, a idade de 3 até 6 anos, quando ocorre também a formação da libido e do ego. No entanto, pode se manifestar em idade mais precoce. O infantilismo psicossexual, apesar da mãe ser o parente que gratifica principalmente os desejos da criança, a criança começa a formar uma identidade discreta sexual menina que altera a dinâmica do relacionamento entre pais e filhos. Os pais tornam-se objetos de energia libidinal infantil. O menino dirige sua libido, desejo sexual, para a sua mãe, e direciona o ciúme e a rivalidade emocional contra seu pai porque é o que dorme com a mãe. Além disso, para facilitar a união com a mãe, o id do menino quer matar o pai, como fez Édipo, mas o ego pragmático, baseado no princípio da realidade, sabe que o pai é o mais forte entre os dois homens que competem a posse da mulher. No entanto, o menino permanece ambivalente sobre o lugar do pai na família, o que se manifesta como medo da castração pelo pai fisicamente maior. O medo é uma manifestação irracional e inconsciente do id infantil. Defesa psicológica em ambos os sexos. O mecanismo de defesa fornece resoluções transitórias do conflito entre as motivações do id e as motivações do ego. O primeiro mecanismo de defesa é a repressão, o bloqueio de memórias, os impulsos emocionais e as ideias da mente consciente, mas a sua ação não resolver o conflito id-ego. O segundo mecanismo de defesa é a identificação, pelo qual a criança incorpora, ao seu super-ego, as características de personalidade do pai do mesmo sexo. No que se adaptar, o menino diminui sua ansiedade de castração, porque a sua semelhança com o pai o protege da ira do pai na sua rivalidade materna. Ao se adaptar, a menina facilita a identificação com a mãe, que entende que, sendo do sexo feminino, nenhuma delas possui um pênis, e, portanto, não são antagonistas.